Bom dia, alunos do sexto ano. Hoje a gente vai dar continuidade, certo? Com as nossas aulas, na aula 9 e 10. E essas aulas, certo? Dando continuidade ao conteúdo que a gente estava estudando a, na aula passada. Então, na aula passada a gente estava estudando adição e subtração de números naturais, ok? E nessa aula a gente vai começar a estudar as expressões numéricas, ok? Mas a gente vai começar a estudar expressões numéricas utilizando apenas adição e subtração. As expressões numéricas que vão ter multiplicação, divisão, certo? Raiz, potência, que isso a gente vai estudar mais na frente. Essas expressões numéricas vão vir ao longo do capítulo, ok? Então, nesse momento, a gente vai estudar apenas as expressões numéricas que possuem adição e subtração, ok? Eu peço a vocês que se acomodem, certo? Vão para uma mesa, peguem o livro, peguem o caderno, porque vocês terão atividade, ok? E vocês vão resolver alguns exemplos junto comigo. E aí, para isso, vocês vão precisar do caderno. Então, é bom vocês irem se organizando. Então, vamos começar. Tá, o roteiro da aula de hoje, começando pelas expressões numéricas com adição e subtração. A gente vai ver uma regrinha, certo, de ordem para se resolver expressão numérica. E logo em seguida a gente já vai ter uma atividade e depois da atividade a gente vai fazer a correção dessa atividade, ok? É importante dizer a vocês que expressão numérica é uma sequência de operações. Então, a gente está mais acostumado com questões onde você tem uma adição e aí você tem que resolver essa adição, ou você tem um problema e nesse problema você vai ver se você tem que somar, se você vai ter que subtrair, ok? Na expressão numérica, você vai ter uma sequência de operações. O que seria uma sequência de operações? São várias somas e várias subtrações em em uma só conta. E aí você vai ter que saber a ordem de como você vai ter que resolver essa expressão, certo? Para dar o resultado correto. Então, pessoal, vocês, muita atenção nessa parte de expressão numérica, porque ao longo do ano a gente vai ver expressão numérica com fração, a gente vai ver expressão numérica com número decimal. Então, a expressão numérica que a gente vai ver agora é a mesma de todo o resto do ano. O que vai mudar são os números que nós vamos utilizar. Nessa unidade, a gente vai utilizar apenas números naturais, mas ao longo do ano a gente vai utilizar números fracionários e números decimais, que são os números racionais, ok? Então, é importante aprender a expressão numérica agora, para que no futuro a gente apenas faça revisões e não precise estar reexplicando tudo novamente, ok? Então vamos continuar. Expressões numéricas com adição e subtração. Ordem para resolver as expressões numéricas. Vocês vão ver que mais na frente a gente vai ter dois tipos de ordem, certo? A gente vai ter a ordem dos sinais e a gente vai ter a ordem das operações, certo? A gente vai ter a ordem das operações. Estou tentando escrever aqui. Tá, isso daqui seria o nome operações, certo? Então, a gente vai ter dois tipos de ordem, certo? Um pouquinho mais na frente. Vai ser essa a ordem dos sinais que a gente vai ver agora e a ordem das operações. Só que a ordem das operações, ela só vai aparecer quando a gente começar a estudar multiplicação e divisão, ok? Então, no momento, nós não vamos ver ela. A gente só vai ver quando a gente começar a estudar multiplicação, divisão, potência, raiz,
porque a ordem que se resolve as operações também vai entrar no conteúdo de expressão numérica. Mas, no momento, a gente só vai utilizar a ordem dos sinais, ok? Então, quais são os sinais que vão aparecer nas nossas expressões? Vai aparecer os parênteses, os colchetes e as chaves, ok? E tem uma ordem para se resolver, como tem dizendo aqui, ó. Primeiro a gente vai resolver todos os parênteses. Depois de resolver todos os parênteses, nós vamos resolver todos os colchetes. E depois de resolver todos os colchetes, nós vamos resolver todas as chaves. Professor, como assim resolver? Como é que eu resolvo um parênteses? Como é que eu resolvo um colchete? Como é que eu resolvo uma chave? A gente vai resolver as operações que estão dentro dela, as operações que vão estar dentro dos sinais. Quais são as operações? Adição e subtração. Então, dentro desses sinais, vão ter algumas operações. Então, dentro do parênteses vai ter operações, dentro do colchete vai ter as operações e dentro das chaves vão ter as operações. Professor, em que ordem eu resolvo? Na ordem que vier na questão, certo? Então, se dentro do parêntese tem uma soma, você vai resolver a soma. Se dentro do parêntese tem uma subtração, você vai resolver a subtração. Se dentro do parêntese tem uma soma e uma subtração, você vai resolver as duas. Qual resolve primeiro? A que vier primeiro. Então, dentro do colchete pode vir uma soma ou pode vir uma subtração. Então, depois que você resolver os parênteses, você vai resolver o que tiver dentro do colchete. E a chave do mesmo jeito. O que tiver dentro da chave, você vai resolver depois que você resolver o que tiver dentro do parênteses e depois dentro do colchete. Então, você vai seguir essa ordem aqui. Primeiro se resolve parênteses, depois se resolve colchete e, por último, se resolve as chaves. E dentro de cada um desses sinais vão ter operações de adição, certo? Operações de adição e operações de subtração. Pode ter mais de uma operação, ok? Outra coisa que é importante dizer é que nem todas as questões de expressão numérica vão vir parênteses, colchetes ou chaves. Pode haver questões de expressões numéricas que tem apenas uma sequência de números e de operações para você resolver. Pode ter exemplos que só tenha parênteses, pode ter exemplos que só tenha parênteses e colchete, e pode ter exemplos que só tenha apenas colchete, certo? Então, você vai seguir essa ordem, mas nem todas as questões vão ter todos esses sinais, certo? E aí, nos exemplos que eu vou mostrar em seguida, vocês vão ver que vão ter exemplos que só vai ter parênteses e vai ter exemplos que só vai ter colchete. Então, vai ter exemplos que não vai ter a chave, ok? Assim como na atividade de vocês, vai ter exemplos que só vai ter o parênteses, ok? Então, esse colchete, essa chave, ela vai começar a aparecer mais na frente, quando a gente tiver muitas operações a se resolver. Mas, no momento, a gente vai trabalhar mais com o parênteses, certo? O parênteses é o sinal que mais vai aparecer nos exemplos que nós vamos resolver hoje nas atividades. Então, vamos para o próximo slide, que já é um exemplo. Pronto, nós temos aqui esse exemplo. Ó. Lembra que eu falei? Uma expressão numérica é uma sequência de operações. Então, a gente tem aqui ó, essa subtração, essa soma e essa outra subtração. Professor, como é que a gente vai resolver? Gente, ó, percebam que ela não tem... Então, gente, como não tem parênteses, a gente vai seguir a ordem de como ela aparece aqui na expressão. Resolver tudo junto pode causar algum erro na questão, certo? É por isso que nas expressões numéricas nós fazemos
em pares. A gente faz as expressões numéricas de pedacinho. Então, se vocês acompanharem pela página 264 ou quiserem copiar no caderno de vocês, vocês vão ver que as expressões numéricas é importante que se siga uma ordem para que não cause erros futuros, certo? Então, por exemplo, aqui, a gente, como não tem nenhum parênteses, nenhum colchete, nenhuma chave, a gente vai começar respondendo o que vem primeiro, certo? Então, o que vem primeiro é essa conta daqui, ó, 26 menos 5. A gente vai resolver essa subtração, certo? E colocar o resultado dela aqui embaixo. Então, ó, 26 menos 5 é 21. Ah, professor, por que é 21? Você pode fazer do lado aí, numa folha de caderno, a conta, certo? 5 para 6, 1. Desce o 2, 21. Certo? Na expressão numérica, geralmente, não se coloca, certo? Não se monta as operações. Por quê? Porque as operações que vêm nas expressões numéricas, geralmente são operações simples, certo? Que dá para fazer de cabeça e você vai colocando o resultado embaixo da expressão. Então, mas se você achar necessário, você pode fazer no canto da folha as contas de soma, de subtração, que não tem nenhum problema. Mas o que é importante na expressão é você colocar o passo a passo embaixo da expressão. Então, tá, vamos lá. 26 menos 5, 21, certo? Aí, o que é que acontece? Eu ainda tenho mais 12 menos 8. Então, esse mais 12 menos 8, eu vou colocar aqui do lado do 21, certo? Por quê? Porque eu só resolvi o 26 menos 5. Eu ainda não resolvi o mais 12 menos 8, ok? Então, eu vou colocar aqui embaixo. Então, pronto. O próximo que eu vou resolver é o que vem em seguida. O que vem em seguida é 21 mais 12. Ora, 21 mais 12, eu posso, como eu falei, fazer do lado, certo? Se não consegue fazer de cabeça, faz aqui do lado, ó. 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3. Então, a gente tem que isso daqui é 33, certo? E lembrando, não é obrigatório deixar essa conta daqui. Então, essa daqui você faz caso você precise. Pronto, ó, eu fiz 21 mais 12. Só que sobrou um número ainda, né? O menos 8. Então, ó, menos 8. E aí eu vou fazer a minha última operação que tem aqui, ó, 33 menos 8. Então, ó, 33 menos 8 menos 8. Vou fazer o quê? 1 aqui, 1 aqui. 8 para 13 é 5. 8 para 13 é 5. 1 para 3 é 2. Então, a gente tem que 33 menos 8 é 25. Então, a resposta dessa expressão é 25. Ok? Então, a resposta dessa expressão numérica é 25. Ok? E esses cálculos aqui são os cálculos auxiliares que você faz se não conseguir fazer de cabeça. Você coloca aqui do lado, certo? Não tem problema fazer de cabeça na expressão numérica. O que é importante é você deixar na expressão numérica esse passo a passo aqui, ó, desse jeito que a gente fez, certo? Um abaixo do outro com a resposta no final, certo? Com a resposta no final. Vamos para o próximo exemplo. Pronto, ó, nesse exemplo aqui a gente já vai ter, ó, os parênteses. Então, como a gente viu lá na regra daquele slide, a gente resolve primeiro os parênteses. Então, eu vou resolver esse parênteses e vou resolver esse parênteses. Ok? Eu vou resolver esses dois parênteses. Professor, e esse mais 3 que está aí fora? Esse mais 3 vai ficar aí, certo? Porque primeiro a gente tem que resolver os parênteses.
Então, vamos lá, resolvendo os parênteses. 57 mais 13. Então, ó, vocês podem fazer do lado 57 mais 13. 3 mais 7, 10. Sobe 1, 1 mais 5 mais 1, 7, 70. Então, eu tenho que esse parênteses aqui, ele já vale 70. E o outro, 40 menos 20. Você pode fazer 40 menos 20. E aí, ó, 0 para 0, 0. 2 para 4, 2. Então, ó, eu tenho a resposta do primeiro parênteses e a resposta do segundo parênteses. O que é que eu faço com essas respostas? Eu vou colocar aqui embaixo, ó. A resposta desse daqui, 57 mais 13, está aqui, ó, 70. Esse menos está fora do parênteses, então eu vou colocar ele aqui. E depois eu tenho o segundo parênteses, que é 40 menos 20, que é 20. E por último, sobrou esse mais 3, então eu vou colocar esse mais 3 aqui. Professor, e para onde foi os parênteses que não está mais? Gente, ó, quando a gente resolve os parênteses, a gente elimina ele, certo? Quando a gente resolve os parênteses, a gente elimina. Então, se eu resolvi ele daqui para cá, então os parênteses aqui vão sumir, certo? Porque eu estou resolvendo ele daqui para cá, beleza? Então, esse parêntese 57 mais 13 se tornou o número 70. E esse parênteses 40 menos 20 se tornou o número 20, ok? Nos deixando com a expressão 70 menos 20 mais 3. Então, o que é que eu vou resolver agora, já que eu não tenho mais parênteses? Eu vou resolver o que vem primeiro, certo? O que é que vem primeiro? 70 menos 20. Então, eu vou resolver isso daqui. Professor, se eu resolver 20 mais 3, dá errado? Dá errado, tá, gente? Se você resolver esse daqui primeiro, se você resolver isso daqui primeiro, vai dar errado, ok? Por quê? Porque isso daqui dá um número negativo e nós não estamos estudando número negativo. Então, por favor, sigam as orientações de resolver o que vem primeiro, certo? Não resolve 20 mais 3. Resolve primeiro 70 menos 20, ok? 70 menos 20, a gente sabe que é 50. Se não consegue... Ah, professor, eu não sei por que deu 50 de cabeça. Então, é só você montar a conta aqui do lado, certo? Do lado do seu caderno, que você vai ver que vai dar 50. E aí, a gente sobra com o mais 3. E aqui fica fácil, né? 50 mais 3 é... 50 mais 3 é 53. E assim a gente resolve esse exemplo, resultando no número 53. Então, lembrando, esses cálculos daqui são opcionais, certo? Isso daqui é para ajudar a gente na hora de resolver a expressão. A resposta da expressão é toda essa parte aqui que está dentro desse quadrado. Então, é o passo a passo e é a resposta final, ok? Não pode dar só a resposta final da expressão. É necessário mostrar o passo a passo também para mostrar que você está entendendo, certo? A ordem de como a gente resolve uma expressão numérica. E é importante que você mostre que sabe a ordem, porque a ordem é o que vai nos levar à resposta correta, certo? Se você, por acaso, resolver alguma coisa que não seja na ordem da expressão, você pode acabar dando um resultado errado. Por exemplo, aquele que eu dei lá. Se você tivesse resolvido 20 mais 3, primeiro não ia dar 53, certo? E não dando 53, obviamente, a sua resposta estaria incorreta. Ok? Então, vamos para o próximo exemplo. Pronto. Aqui o nosso terceiro exemplo, a gente vai ter, diferente do segundo, só um parênteses, certo? Só que dentro desse nosso parênteses tem duas operações. Nós temos a subtração e nós temos a soma.
Então, nós temos que respeitar a ordem e responder o que vem primeiro, ok? Então, nessa questão aqui, o que está fora do parênteses, a gente vai repetir. E o que tiver dentro do parênteses, a gente vai resolver. Só que como tem duas operações dentro do parênteses, nós vamos resolver a que vier primeiro, certo? E depois nós resolvemos a outra. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai resolver o que vem primeiro aqui dentro do parênteses. Então, a gente vai resolver o 30 menos 15. E a gente vai deixar o mais 4 para responder depois. Então, ó, o que a gente não for resolver agora, a gente repete. Então, vai botar aqui, ó, 70 menos parênteses. Professor, por que o senhor vai colocar o parênteses se a gente vai resolver? A gente não vai resolver todo o parênteses, gente. Ainda vai faltar resolver esse mais 4 aqui, ó. Ainda vai faltar resolver esse mais 4. Então, como ele ainda está na conta, então a gente não está resolvendo todo o parênteses, porque o parênteses inteiro é isso tudo. Então, a gente só vai tirar o parênteses, a gente só vai eliminar o parênteses quando a gente resolver todas as contas que tem dentro dele. Então, primeiro a gente vai resolver 30 menos 15. 30 menos 15 é 15, ok? E aí a gente vai resolver o mais 4. A gente vai repetir o mais 4. Mais 4, deixa eu ajeitar esse parênteses que tá feio. Mais o menos 8, né? Menos 8 mais 2. Pronto. E a gente continua resolvendo o parênteses, certo? Até eliminar ele por completo. Então, os outros a gente repete, 70 menos. Aí aqui, ó, 15 mais 4. 15 mais 4 é 19. Então, eu coloco 19 aqui. E repete o que sobrou, ó, menos 8 mais 2. Aí agora sim a gente eliminou o parênteses. Por que a gente eliminou o parênteses? Porque a gente resolveu já tudo que tinha dentro dele, restando apenas o número 19. Então agora a gente tem 70 menos 19 menos 8 mais 2. E o que é que eu vou resolver primeiro? Eu vou resolver o que vem primeiro, certo? Por quê? Porque não tem mais nenhum parênteses. Então a gente vai resolver agora na ordem. 70 menos 19, a gente pode fazer aqui, ó, 70 menos 19. E a gente vai ter, ó, que a gente vai precisar pegar emprestado, certo? E, continuando, ó, 9 para 10, 1. 2 para 7, 5. Então, a gente tem que 70 menos 19 é igual a 50. Deixa eu melhorar esse 5. A gente tem que é igual a 51. 51 menos 8 mais 2. E agora, o que é que eu resolvo? Resolve o que vem primeiro. 51 menos 8. Então, ó, a gente pode fazer aqui, ó, 51 menos 8, nesse aqui mesmo. Então, ó, um aqui emprestado, um aqui. 8 para 11, 8 para 11 é 2. Desculpa, é 3. 3. 1 para 5 é 4. Então, ó, 51 menos 8 é 43. E aí, sobrou só esse mais 2 aqui, ó. Então, desce ele e fica o mais 2. E aí, a gente vai ter a nossa última operação. 43 mais 2. 43 mais 2 é 45. E desse jeito, a gente finaliza esse terceiro exemplo com a nossa resposta 45. Então, perceba que essa expressão aqui, ó, deu maior do que as outras, ok? Porque ela tinha mais operações. E essa seria a nossa resposta. O passo a passo, certo? Esse daqui é o nosso passo a passo, que é muito importante para a consideração das respostas, porque eu quero entender que vocês sabem responder na ordem correta.
E a resposta final, que também é importante para mostrar que vocês sabem somar e sabem subtrair, certo? Então, assim a gente finaliza a nossa resolução de exemplos de expressões numéricas, certo? Então, professor, o que é que vai vir em seguida? Tá, o que vai vir em seguida é a atividade. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão abrir o livro de vocês na página 265 do livro 1 e vão responder a atividade jogo rápido referente às nossas expressões numéricas, certo? São apenas duas questões e a primeira questão tem letra A, B, C e D e a segunda questão só tem uma expressão numérica para se resolver. Você vai ter que ler a segunda questão, interpretar, certo? E montar como é a expressão numérica e depois de montar, resolver ela. Então, vocês não podem pular questões, certo? Só porque você não entendeu o que está escrito. Gente, isso é interpretação de texto. Então, vocês precisam ler, entender, certo? Qual é o problema, montar o problema, certo? Montar a expressão e depois resolver ela. Isso eu estou falando da segunda questão, certo? Da segunda questão. Na primeira questão, você só vai ter que resolver as expressões numéricas do jeito que está aí. Se tiver alguma dificuldade, volta um pouquinho o vídeo, vê como eu resolvi as outras, certo? E tenta resolver de forma parecida. Então, eu vou dar um tempinho aí para vocês fazerem. Pausa o vídeo, certo? Pausem o vídeo. Façam a atividade. Depois vocês voltam. Quando terminar a atividade, volta para o vídeo, porque eu vou fazer a correção ainda nessa aula. Então, não deixem de pausar e não deixem de responder a atividade. Só continuem esse vídeo se você respondeu a atividade, certo? Vou dar um tempinho aí para vocês. Pronto, certo? Eu espero que vocês tenham respeitado as regras, certo? E que realmente tenha pausado o vídeo e que tenha feito a atividade para fazer a correção nesse momento. Gente, ó, se você errar alguma questão, não apaga e copia o que eu fiz, certo? Se você errar alguma questão, o que você precisa fazer é olhar a sua resposta e ver o que é que tem de diferente da minha resposta, para ver onde você errou, certo? Por quê? Porque é importante que você identifique o seu erro e não só copie o que está certo. É importante que você veja onde errou. Ah, ó, eu errei aqui, então eu vou apagar aqui e vai ser desse jeito, certo? Você tem que fazer isso. Por quê? Porque só assim você vai conseguir entender se você está errando. Eu estou errando na soma, então quer dizer que eu preciso melhorar a minha soma. Eu estou errando na subtração, então quer dizer que eu tenho que melhorar a subtração. Eita, eu respondi essa questão primeiro e era para ter respondido depois. Ah, então eu estou errando na ordem da expressão numérica. Então você tem que saber onde está o seu erro, caso você esteja errando. Se você estiver acertando, tudo ok, certo? Sem nenhum problema. Então vamos começar. Calcule o valor das expressões numéricas a seguir. Então a gente começa pela letra A, certo? E ó, percebam que aqui na letra A não tem nenhum parênteses. Se não tem nenhum parênteses, então a gente vai ter que resolver o que aparece primeiro, certo? O que é que aparece primeiro para a gente? 21 mais 8. E aí, ó, fazendo essa conta, certo? A gente vai ter que 21 mais 8. 1 mais 8, 9. Desce o 2, 29. Certo? Então, aqui, esse 21 mais 8 é 29. Ah, professor, e essa conta que o senhor fez aí do lado? Essa conta que eu fiz aqui do lado, certo? Ela pode ficar guardada no canto do caderno, no canto da folha do livro, certo? Para que vocês fiquem fazendo as operações e vão colocando as respostas embaixo aqui na expressão.
Então, ó, 21 mais 8 é 29. E o resto, o que é que eu faço com o resto? Eu repito ele. Então, ó, menos 15 mais 12. E agora eu faço o quê? Eu vou continuar respondendo o que está na ordem, ó. Então, ó, 29 menos 15. Então, quando eu for responder esse 29 menos 15, eu já posso aproveitar aqui, ó. 29 menos 15. 5 para 9, 4. 1 para 2, 1. 14. Então, eu vou aqui e coloco 14. E esse mais 12, eu repito ele, porque a gente ainda não resolveu ele. Então, ó, mais 12. E agora, ó, 14 mais 12. 14 mais 12, a gente já pode aproveitar esse cálculo aqui e colocar embaixo do 14, colocar o mais 12. E aí, ó, 4 mais 2, 6. 1 mais 1, 2. 26. Então, a gente tem que 14 mais 2 é 26. E essa daqui seria a nossa resposta. Ok? Então, nesse quadrinho aí da letra A, é necessário que sua expressão fique desse jeito aqui, certo? Obedecendo a ordem de resolver e respondendo as operações de forma correta, certo? E para isso vocês podem fazer os cálculos do lado para ajudar vocês. Então, assim é a resposta da letra A. Vamos para a letra B. Pronto, na letra B nós também não temos nenhum parênteses, mas nós temos mais operações, certo? Então, ela vai ficar um pouco maior, mas nós não temos parênteses. Então, se não tem parênteses, em que ordem eu vou resolver, gente? Eu vou resolver na ordem que vai aparecer aqui, ó. Então, qual é a primeira que aparece? 34 menos 5. Então, eu vou resolver, ó, 34 menos 5. 34 menos 5, eu coloco aqui. Então, ó, a gente sabe que a gente vai ter que pegar emprestado 1 e colocar 1 aqui. 5 para 14 é 9. 1 para 3 é 2, 29. Então, 34 menos 29, menos 5 é 29. E o que é que eu faço com o restante da expressão? Vou repetir ela. Então, ó, mais 7, menos 11, mais 10. Tá, e agora o que é que eu faço? Vou continuar respondendo na ordem, ó, 29 mais 7. Então, eu já posso aproveitar o que tem aqui, ó, 29, colocar um mais 7. Então, ó, 7 mais 9, 16. Então, 6, sobe 1. 1 mais 2, 3. 36. Então, 29 mais 7 é 36. E agora, o que é que eu faço? Eu vou repetir o 11 mais 10. Então, ó, menos 11 mais 10. E agora, vou resolver a próxima na ordem. 36 menos 11. Então, ó, 36 menos 11, a gente pode utilizar o que tem aqui, ó. 36 menos 11. 6 menos 1, 5. 3 menos 1, 2, 25. Então, a gente pode colocar aqui o 25. E esse mais 10, eu vou fazer o que com ele? Eu vou repetir ele. Porque ele vai fazer parte da minha última operação. 25 mais 10. E aí, eu posso utilizar aqui, ó, o 25 e já colocar o mais 10. 5 mais 0, 5. 2 mais 1, 3. 35. Então, ó, 35 mais 10, 25 mais 10 é 35. E assim a gente chega na nossa resposta, que é 35. Então, no quadrinho da letra B, essa daqui seria a resposta da expressão numérica, de como deveria estar aí. Então, prestem bem atenção na ordem de como resolver, para não pular nenhum número e não resolver na ordem errada, ok? Então, vamos para a letra C. Pronto, na letra C nós já temos um parênteses.
Então, quando nós temos o parênteses, nós temos que resolver primeiro o que está dentro dele. Só que perceba que o que está dentro desse parênteses, ele possui duas operações, uma subtração e uma soma. E com isso, você vai ter que responder a que vem primeiro, repetir novamente a expressão e depois resolver a outra. Então, qual é a que vem primeiro aqui dentro do parênteses? Vem o 14 menos 4. Então, o resto eu vou repetir, ó, 60 menos. Coloco parênteses. Por que eu estou colocando parênteses? Porque eu ainda não respondi esse mais 6 aqui, ó. Esse mais 6 ainda está na conta. Então, ele vai ser repetido embaixo, ok? Então, por isso que ele ainda vai ficar aqui. Então, eu vou fazer, ó, 14 menos 4. 14 menos 4. 4 menos 4, 0. Desce 1. Professor, eu consigo fazer isso de cabeça. Eu preciso fazer a conta do lado? Não, não precisa. Eu estou colocando aqui para ilustrar para as pessoas que continuam com dificuldade, certo? Então, se você já consegue fazer isso de cabeça, é só colocar aqui, ó, 10. E o resto eu vou repetir. Mais 6, menos 16, menos 6. Pronto. Aí agora eu vou responder o resto do parênteses, que é 10 mais 6. E aí eu posso, inclusive, aproveitar aqui, ó, 10 mais 6. 0 mais 6, 6. Desce 1, 16. Então, o que não for a resposta, eu vou repetir, ó, 60 menos 10 mais 6, 16. Menos 16, menos 6. E agora eu vou respondendo na ordem, ó. Porque não tem mais parênteses. Então, eu vou fazer 60 menos 16. Então, eu vou colocar aqui, certo? Separando, certo? 60 menos 16. 6 para 0 não dá. Então, eu vou fazer aqui, ó. Pegar emprestado. 6 para 10, 4. 2 para 6, 4 também, 44. Então, 60 menos 16 é 44. E o resto eu vou repetir, ó. Menos 16, menos 6. Agora, 44 menos 16, que é o que está na ordem da expressão, certo? Professor, se eu fizer 16 menos 6 primeiro, se fizer 16 menos 6, vai dar outra resposta. Então, tem que seguir a ordem. A ordem é obrigatória para uma resposta correta. Então, ó, 44 menos 16, eu coloco aqui, ó, 44 menos 16. Também não vai dar, então precisa pegar emprestado. 6 para 14 é 8. Certo? E 2 para 4 é 2. Então, 44 menos 16 é 28. E agora a gente copia o que resta, menos 6. E aqui eu faço a última operação dessa expressão, que é 28 menos 6. 28 menos 6, eu posso continuar aqui, ó, menos 6. 6 para 8, 2. E desce o 2, 22. Então, a gente tem que a nossa resposta final é 28 menos 6, que é 22. E aí, com isso, a gente finaliza a expressão numérica da letra C. Então, a expressão numérica da letra C também é um pouco maior do que as outras, certo? E aí, a resposta dela seria essa daqui, que seria o passo a passo, certo? Esse passo a passo aqui, que vocês precisam, e a nossa resposta final. Professor, e esses cálculos aqui do lado? Esses cálculos aqui do lado, certo? São os cálculos que vão lhe apoiar, são os cálculos de apoio. São os cálculos que você pode utilizar caso você não consiga fazer de cabeça. Mas a resposta da expressão numérica é essa daqui, certo? É o passo a passo com a resposta final. E assim a gente finaliza essa letra C. Vamos agora para a letra D.
Nessa letra D, eu vou ter dois parênteses, igual aquele segundo exemplo que eu dei durante a aula. Então, nesses dois parênteses, você pode resolver os dois ao mesmo tempo, ou você pode responder um, copiar o outro e depois responder o outro, certo? É de acordo com o seu desenvolvimento na questão. Ou você responde os dois de uma vez e coloca uma resposta aqui e uma resposta aqui, ou você resolve esse primeiro, copia o resto da expressão e depois vai resolver o segundo, certo? Então, você vai escolher aí a melhor forma de se fazer isso. Como eu respondi no outro exemplo, os dois ao mesmo tempo, eu vou responder nessa um e depois eu respondo o outro para vocês verem como é que fica. Então, eu vou responder primeiro esse daqui, 140 mais 20. Então, ó, eu coloco aqui 140 mais 20. 0 mais 0, 4 mais 2 e desce 1, 160. Então, 140 mais 20 vai ficar 160. Deixa eu ajeitar. O resto da operação a gente vai repetir, certo? Então, ó, mais 25 mais 30 menos 17. Pronto, ó. Aí agora a gente tem esse segundo parênteses para resolver. E aí, ó, é 25 mais 30. Aí a gente coloca aqui, ó, 25 mais 30. 5 mais 0, 5. 2 mais 3, 5. 55, certo? Deixa eu melhorar esse 55. Pronto. E aqui, o que não faz parte, certo? A gente vai repetir. Então, ó, 160 mais a resposta de 25 mais 30, que é 55, menos 17. E agora, o que é que eu resolvo? Eu vou resolver o que vier primeiro, certo? Então, 160 mais 55. Então, eu posso colocar aqui, ó, 160 mais 55. 0 mais 5, 5. 6 mais 5, 11. Sobe 1. 1 mais 1, 2. 215. Então, a resposta desse daqui é 215. E agora, o menos 17. Certo? Então, eu posso aproveitar esse 215 aqui e já colocar menos 17. Onde a gente vê que a gente vai ter que pegar emprestado, certo? Aqui, porque vai ficar 7 para 15 é 8. Certo? 2 para 1 também não dá, então vou pegar outro emprestado aqui e dar emprestado aqui para esse 2. Então, ó, 2 para 11 é 9. E 1 para 2 é 1. Então, 215 menos 17 é 198. E assim a gente finaliza a letra D e, consequentemente, finaliza a nossa primeira questão. Então, essa primeira questão, certo? Era toda para responder as expressões numéricas do jeito que estava aí. Lembrando que a nossa resposta, que precisa estar no quadro da letra D, é essa daqui. Certo? Isso daqui são os nossos cálculos de apoio. Certo? Não são obrigatórios. Então, as expressões já estavam prontas e nós só tínhamos que resolvê-las. Na segunda questão, a gente vai ler, interpretar e vai retirar dela uma resposta, certo? Uma expressão e uma resposta. Pronto.
Então, nessa segunda questão, a gente vai ter uma interpretação. A gente vai ter que ler, entender, tirar uma expressão dessa questão e responder essa expressão. Resolva o problema a seguir por meio de uma expressão numérica. Roberto tinha 35 figurinhas. Ele deu 7 para André. Ele tinha 35 e ele deu 7 para André. É importante essas palavras, certo? É importante as palavras tinha e deu, porque ela vai mostrar se é uma conta de mais ou de menos, se é uma soma ou uma subtração. Continuando, deu 7 para André, 12 para João e ganhou 5 de Thomas. Com quantas figurinhas ficou Roberto? Então vamos montar primeiro, certo? Vamos montar primeiro. Roberto tinha 35. Então a gente sabe que o primeiro número que vai vir aqui é 35, certo? Depois, ele deu 7 para André. Quando você dá alguma coisa, se a coisa é sua e você está dando, então quer dizer que você está tirando do que é seu. Então, se eu estou tirando, eu estou subtraindo. Então, ele deu 7 para André. Então, eu vou colocar aqui menos 7. Ele deu 12 para João. Então, se ele deu para João, então é menos 12. E, por fim, ele ganhou 5 de Thomas. Então, se ele ganhou, quer dizer que Thomas deu a ele. Então, isso é mais 5, certo? É uma soma. E essa é a expressão que a gente vai ter que resolver para dizer com quanto ele ficou. Então, a gente vai fazer aqui, ó, 35 menos 7. Então, a gente pode utilizar aqui do lado 35 menos 7. 7 para 5 não dá, pega emprestado. 7 para 15, 7 para 15 é 8. Ok? 1 para 3, 2, 28. Então, 35 menos 7 é 28. Aí aqui, repete, menos 12, mais 5. E eu vou colocar aqui, ó, 28 menos 12. Por que 28 menos 12? Porque é a nossa próxima parte da expressão. Então, ó, 2 para 8, 6. 1 para 2, 1. 16. Então, ele tinha 35, deu 7 e deu mais 12. Então, ele vai ficar aqui com 16. Só que ele ganhou no final mais 5. Então, na minha expressão, eu tenho aqui esse mais 5. Então, eu vou fazer 16 mais 5. 16 mais 5. 6 mais 5, 11. Sobe 1. 1 mais 1, 2. 21. Então, eu vou ter aqui 21. Ok? Então, essa expressão numérica aqui deu 21. E esse 21 quer dizer o quê? Isso já é a resposta? Isso é o quê? Gente, ó, 21 é o resultado da expressão numérica que nós fizemos aqui, certo? É o resultado dessa expressão numérica. Só que a questão ele está perguntando com quantas figurinhas ficou o Roberto. Então, a resposta da questão não é só o 21. É o 21, certo? 21 figurinhas. A expressão numérica é apenas o cálculo para descobrir a resposta, que é 21 figurinhas. Ok? Então, essa é a correção da nossa atividade de expressão numérica, certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês acharam que foi um pouco rápido, volta um pouquinho o vídeo, certo? A aula está gravada aí para isso. Volta um pouco o vídeo, assiste novamente a resolução do exemplo,
Qualquer dúvida, vocês entram em contato comigo. Professor, resolva mais exemplos, certo? Assim, não se preocupem com resolver exemplo, porque a gente vai resolver mais exemplos nas aulas seguintes, porque a gente ainda vai ver multiplicação e divisão. E aí vai ter mais expressões numéricas. Então a gente vai continuar estudando expressão numérica, certo? Então não se preocupe porque vai vir mais expressões numéricas para a gente estudar mais esses exemplos, ok? Então, para a próxima aula, a gente vai ter multiplicação de números naturais. E aí a gente vai também entrar em outros assuntos, ok? Mas o da próxima aula é as multiplicações de números naturais, ok? Esse é o conteúdo da nossa próxima aula. Eu espero que tenham gostado, certo? E um abraço e até a próxima.